Olá, bem-vindos ao programa Conexões Judaicas, onde conectamos o que nós somos e o mundo que vivemos. Hoje nós temos o prazer de receber a querida Nath, que é nutricionista, que veio aqui fazer um bate-bola comigo sobre os assuntos que relacionam, seja na tradição judaica, nos costumes, aquilo que a gente enxerga como importante dentro da alimentação, e eu diria até na educação alimentar, com também ideias e princípios já estudados pela ciência, que são apresentados hoje em dia, que nos trazem inclusive novos parâmetros e que muitas vezes nos conduzem a questionamentos sobre aquilo que a gente já vem fazendo há tanto tempo, se ainda é adequado com aquilo que a gente cada vez vai evoluindo no nosso conhecimento e na aplicação prática em relação à supervisão. Então, muito obrigado pela presença, seja bem-vinda e vamos ter um ótimo papo, tenho certeza. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada de estar aqui e eu tenho certeza que o nosso papo vai agregar bastante. Muito bom. Então vamos iniciar falando sobre o papel do alimento, primeiramente dentro do judaísmo. Acho que quando a gente abre ali no início do Gênesis, do Bereshit, criação do mundo, criação dos animais, a criação da natureza, a criação do ser humano, a gente tem uma referência muito interessante ali, de que diz que o ser humano ele tem a responsabilidade pelos seres vivos, mas que ele também pode, ou até deve, fazer o uso, o proveito adequado deles. E aí acho que ali começa essa nossa relação alimentar, a relação também do plantio, do cultivo da terra, do cuidado. E a gente sabe que daí em diante a própria Bíblia vai colocando suas regras, seus critérios, e isso foi desenvolvendo até se tornar o que a gente conhece hoje como alimentação kasher, conhecida também como kosher, que é da pronúncia, da fonética do inglês, ou até mesmo das línguas europeias, como o Yiddish, que é um dialeto judaico, que é uma variável do alemão, e que pronuncia realmente kosher e não kasher. Então já aproveito para tirar essa dúvida que muitas pessoas têm. Qual que é o correto, kasher ou kosher? Ambos são corretos. A gente, quando vai falar em hebraico, a gente vai sempre dizer que é kasher. Mas, novamente, isso é só um detalhe. Então, Nath, eu queria te perguntar assim, em cima dessa introdução que eu fiz, da nossa relação com o alimento, da importância da educação, da gente entender também o alimento em si, para a nossa vida, de uma maneira melhor. Vamos começar assim. Você gostaria de fazer algum comentário sobre isso, alguma perspectiva sua também, dado que você é uma estudiosa do tema? Uma coisa que é sempre muito importante a gente pensar é na individualidade pessoal e na cultura alimentar regional. Então, cada grupo de pessoas acaba tendo uma cultura alimentar específica. Da mesma forma que a pessoa tem uma cultura de costumes, acaba tendo uma cultura alimentar, né? Aqui dentro do nosso país, que é um país grande, nós temos diversas culturas alimentares, né? E dentro do povo judaico existe uma cultura alimentar muito específica, independente da região do mundo em que essa pessoa está inserida. Porque é uma cultura alimentar de um povo que é uma cultura muito forte, com muitas regras, com muitos costumes mesmo, e que são importantíssimas dentro do ponto de vista da religiosidade. Sim. Não é? Vale só complementar que a regionalidade ela também trouxe algumas diferenças. Ah, é? Mas a gente tem sim alguns alimentos que não importa, em qualquer lugar do mundo onde a gente for, a gente vai saber identificar que aquilo ali é um alimento judaico, como por exemplo o nosso pão trançado, a halá, que a gente come no Shabat, no dia sagrado. A princípio em todo lugar a ideia é a mesma, ou o pão ázimo, a matzá, que a gente come na época da Páscoa, a judaica do Pêssar, também em qualquer lugar vai ter o mesmo padrão. Agora, judeus de origem mais oriental, os alimentos gerais, vamos dizer, não os alimentos tão ritualísticos quanto esses, aí sim acho que eles estão mais próximos talvez a influência que sofrem culturalmente mesmo. As regionalidades. Né? As né? regionalidades. Porque é muito interessante, porque dentro da cultura judaica você consegue pegar os alimentos, é mais a forma como esses alimentos são feitos e preparados e cultivados e abatidos do que necessariamente qual alimento em si, né? Exato. A forma ela acaba sendo tão importante quanto o alimento. E é um pouco excludente, não é? Um pouco excludente, que vocês têm que excluir alguns alimentos dentro da dieta kasher. Exato.
E interessante, a gente tem alimentos, como eu falei, que estão em todos os ambientes judaicos e a gente vai ter alguns que são já mais regionalizados. Um exemplo disso que eu estou falando é o gefilte fish, que inclusive, eu já vou explicar o que é, mas que inclusive a gente observando sob uma perspectiva, eu não sei, alimentícia, não sei se essa é a forma correta, mas a gente consegue até traçar mais ou menos um perfil social do povo que começou, que adquiriu esse costume de comê-lo. O gefilte fish, para quem não sabe, normalmente é algum peixe, normalmente carpa, que é moído, misturado com uma farinha e são feitos bolinhos de peixe, por assim dizer. E, pelo menos para a gente remonta isso a um período, principalmente no leste europeu, da onde meus antepassados vieram, onde havia extrema pobreza. Então você tem farinha, você de repente consegue ter acesso a um peixe, alguma proteína, e você acaba fazendo daquilo ali, como se diz no português, claro, um bem bolado, que enche a barriga, vamos falar assim, que mantém um pouquinho, e acabou que se tornou uma coisa tradicional. Me parece que tem isso também em relação a algum tipo de linguiça, não sei, que era preparada também dessa maneira, não sei se é o nosso Wurst, que é uma carne que a gente tem, e que fazendo essa análise talvez mais histórica, contextual, ela nos remete, e apesar de hoje a gente comer isso sem parar para pensar nesse segundo elemento, ela ajuda a gente a contar ou a lembrar a nossa própria história e eventualmente como a gente tem que se portar daí em diante, né? Sim, sim, isso é muito legal, porque a cultura alimentar ela vai se moldando de acordo com a região, de acordo com as necessidades do povo local. Né? Isso é uma coisa que você consegue observar em qualquer cultura alimentar. Uhum. E isso é muito bacana. Sim. E como a gente estava mencionando, as regras alimentares judaicas, alguns chamam de regras dietéticas, eu não sei se é esse o melhor nome. A palavra dietética é referente à dieta. Então são as então regras referentes à dieta. Elas provêm, num primeiro nível, dos próprios textos do Pentateuco, da Torá, onde diz o animal, o mamífero, tem que ter 2 sinais. Um sinal é que ele seja ruminante, o outro é que ele tenha as patinhas separadinhas, as patas fendidas. Se tiver um sinal e não tiver o outro, a gente não pode. Se tiver o outro e não tiver um, a gente também não pode. Por isso que o porco ganhou um certo protagonismo em relação ao alimento mais proibido. Judeu não come porco. A gente não come porco, mas a gente também não come foca, não come tubarão, não come, sei lá, urubu. Mas o porco ele vem nesse sentido porque ele tem um dos sinais. Ele só tem um dos sinais. Ele tem a patinha, né? Mas a gente não entende ele como sendo ruminante. E ele ganhou um pouco de protagonismo, ao meu ver. Eu me lembro de algum texto talmúdico que fala sobre isso, que o porco tem o hábito de sentar mostrando as patinhas. Então a gente fala, é como se ele estivesse mostrando, não, eu sou kasher, pode me comer aqui, mas ele não tem o outro sinal, que seria um sinal interno. E ele acabou ganhando esse protagonismo. Não come coelho, não come camelo, cavalo, enfim. Talvez também por conta da fácil cultura, né? Do fácil cultivo do porco, né? Sim. Ele é um animal muito fácil de você cultivar ele para que você possa se alimentar, né? Só que ele não tem essa característica que é muito importante dentro da regra kasher. A gente tem, por exemplo, no lado mais filosófico, um pouco a coisa de que aquilo que Deus mandou a gente comer ou não comer é porque vai fazer bem ou vai fazer mal. E aí a gente olha muitas vezes para a ciência com a nossa bagagem judaica, já procurando, a Bíblia falou isso. Então, por exemplo, eu me lembro que tinha uma história, não sei se era salmonela, de algum tipo de contaminação que era muito comum em carnes suínas. Eu não sei que era uma bactéria que devora o cérebro, uma coisa assim meio assustadora. Cisticerco, mas no boi também tem, viu? Então, e aí a gente acaba se pegando nisso, falando, olha só, você falou isso e realmente eu percebo isso culturalmente falando, como que as pessoas em geral enxergam a carne de porco como uma carne de pior qualidade do que a carne de boi. Isso pode vir muito bem de uma mentalidade kasher, né? De uma mentalidade já influenciada pela sua cultura, pela sua religião. Sim, mas eu tenho que te informar que hoje em dia isso tem caído, viu? Com relação à carne de porco. Tem se observado que
dependendo do corte da carne, é tão boa quanto uma carne de boi. Tão assim. segura, tão né? segura, tão magra, Então. né? Que em geral também as pessoas elas traziam que a carne de porco ela tinha muita gordura e que por isso fazia mal para a saúde, porque a gordura animal é uma gordura que faz mal, não é uma gordura que é boa. Ela é uma gordura saturada que ela tende aí a alterar os seus níveis de colesterol. Né? Então ela é uma gordura que não faz bem. E tinha-se, né, até hoje algumas pessoas ainda têm, a cultura de que a carne do porco ela é muito mais gordurosa e que por isso ela faz mal por conta dessa consequência de alterar os lipídios sanguíneos. Sim. Só que hoje em dia já se tem um conhecimento maior que dependendo do corte da carne suína, ela também é magra, também não tem tanta gordura e etc. e tal. É a evolução, inclusive, né, do nosso domínio, do nosso conhecimento e da nossa capacidade de analisar Pequenos detalhes, né? os menores, talvez, detalhes. E aí eu queria voltar num ponto legal que você colocou, que você falou, não, mas o boi também pode ter a tal da bactéria zumbi, devoradora de cérebros, não sei. E aí a gente volta um pouco para o aspecto judaico, porque no aspecto judaico falamos a primeira regra, o animal mamífero, ele tem que ter os dois sinais, mas aí acabou? Então posso pegar aí uma carcaça, um boi caiu morto ali, eu posso pegar ele? E a própria Bíblia já fala não, o animal que está morto, que não foi abatido, ele não é próprio para alimentação, porque se ele morreu sozinho... Ele pode estar com alguma doença, Ele né? pode estar com alguma doença. Algo causou-lhe a morte, enfim, ou talvez a velhice, mas eu não sei aí também como que fica a relação com o alimento. Mas dentro aí já é mais a lei oral judaica, que seria a doutrina rabínica, o ensinamento rabínico, a gente já tem mais detalhes do processo do preparo. Então, por exemplo, a gente tem a forma que nos é ensinada do abate através da degola, do corte da jugular, por uma faca extremamente afiada, por uma garefe, eu não sei qual que é a palavra, a pessoa que faz o abate, extremamente treinado, ele não pode errar, até pelo respeito que a gente tem ao animal e o nosso desejo de poupá-lo a todo custo, em nome desse respeito de qualquer tipo de dor. Então acreditamos profundamente que essa forma de abater, cortando a jugular com a faca extremamente, se não me engano, ela vai e volta e acabou. Então, tem que funcionar já nesse nível. E a gente acredita que ela rompe as conexões cerebrais, então o animal não vai ter sofrimento, ele ainda vai dar uma chacoalhada, uma puladinha. Eu já vi no YouTube assim, um boi praticamente levantando sem a cabeça, com a cabeça meio pendurada. Mas cientificamente a gente sabe que isso também já são reações nervosas que o corpo continua manifestando. Mas com relação à bactéria, a gente tem uma outra obrigação, que é a verificação. Então, abateu-se o animal, fazem todo um processo para retirada do sangue, porque na Torá já fala que a alma, o espírito do animal está no seu sangue. Então a gente é proibido de comer o sangue, então a gente tira todo o sangue, faz processos até mesmo de salgar a carne, deixá-la esperando que o sal absorve o sangue. E uma vez feito isso, vai para as próximas etapas, que é justamente então abrir o animal e aí começar a fazer verificação nos seus órgãos e ver se todos estavam perfeitos. E a gente já tem na lei judaica, se você achou um furinho assim em tal lugar, isso pode acontecer e não é necessariamente uma doença. Aqui, com certeza, o animal tinha um problema, você já não pode mais aproveitar. Mas isso eu acho muito interessante, porque antigamente esse era o processo científico. E o processo científico, ele estava dentro dos polos religiosos. As pessoas que eram religiosas é que eram os estudiosos. Sim. Né? E isso é
o pulo do gato da coisa. As coisas, essas regras, elas não são feitas à toa, né? Não caiu do céu, não é Não a caiu do esmo, céu. elas foram sendo Exatamente. aprendidas e desenvolvidas, né? E reestudadas. E é aí que é o bonito da coisa. Hoje, nós temos academias, tal, universidades que acabam estudando esse tipo de coisa de uma forma, utilizando um método científico. Mas há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, sei lá quanto tempo atrás, era observação. E a academia era a própria busca pelo alimento, muitas vezes, né? Exatamente. Hoje é meio que o contrário, já tem alimento fácil, então a gente precisa da academia para equilibrar o nosso corpo ao alimento. Imagino que, não sei, no original, vamos dizer assim, no início, a coisa era o contrário, porque você dependia daquilo, então de ir atrás e tal, e aí você tinha o alimento trazendo esse equilíbrio, né? Imagino que as taxas de obesidade e de desnutrição por ausência de determinados nutrientes ou vitaminas devia ser muito diferente de hoje, e muito menor, porque os alimentos eram mais próximos à natureza, como você estava me explicando antes. Né? E hoje em dia, assim, que a gente tem mais de evidência que quanto mais próximo à natureza o alimento é, mais saudável ele é. Né? Melhor para o nosso corpo ele faz. E aí entra tudo a questão dos orgânicos, etc e tal, né? Que tem menos químicos, né? Mas isso é uma coisa que é uma coisa que vem o depois, né? Sim. E todas essas regras, elas vieram a partir de estudos de estudiosos que observavam realmente os alimentos para entender o que era. É por isso que faz tanto sentido. Né? Por isso que faz sentido você observar os órgãos, porque é na observação que você vai ver se realmente tem. Porque o cisticerco, mesmo que o que você trouxe aqui, ele, se não me engano, ele não é uma bactéria, ele é um verme. Certo. Se não me engano, ele é um verme, né? Eu não sei qual classe que é, mas ele é um verme. E ele forma uma alteração, ou que dá para ver, né? Ele forma uma alteração anatômica ali. Né? No alimento, você está dizendo? No alimento. Uau! Né? Ele forma, então Ou seja, as pessoas podem consumir por falta de observar. Então, se você precisa observar, já diminui as suas chances de... Exatamente. E aí hoje o que nós temos? Hoje nós temos a Anvisa, que é regulamentadora, que aí ela usa como base as academias, né? Sim. Não é mais, hoje em dia, não é mais a pessoa que olha mesmo para saber se aquele alimento é para consumo. Hoje em dia tem um órgão regulador, né? Que observa essas coisas com base no conhecimento da academia. E aí a gente que está comprando só acredita, né? Só acredita, exatamente. E aí, por exemplo, nós judeus não podemos acreditar. Não basta para a gente apenas o certificado da Anvisa ou da Vigilância Sanitária. A gente tem nosso próprio pré-requisito. Mas assim, um pouco antes... É o próprio processo, na verdade. Vocês têm o próprio processo. Exato, exato. E que assim, ele pode se alinhar a isso. Isso acaba ajudando. Até vou entrar um pouco nesse assunto. A gente tem uma proibição de consumir um leite que foi tirado da vaca sem a presença de um judeu. O judeu precisaria estar no mesmo ambiente, pelo menos para que aquele leite fosse permitido. Isso a priori, vamos dizer assim. Por quê? Na antiguidade, que a gente não tinha uma indústria como hoje, por exemplo, na fabricação do leite, é uma coisa muito artesanal, não sei se eu posso colocar assim. E aí, às vezes, a pessoa precisava produzir ali, tirar da vaca 3 litros de leite. Ela só conseguiu tirar naquele dia 2,5. Então ela acabava fazendo o quê para inteirar? Ela pegava de outros animais que ela tinha disponíveis ali, porque leite é leite. Tudo bem, judaicamente falando, se ela pegar de uma cabra, ok, a cabra é um animal kasher que tem os sinais. Se ela pega da porca e mistura, ninguém nunca vai saber. Então, por esse motivo, por exemplo, a gente não pode consumir o leite que foi tirado sem a presença de um judeu. Por outro lado... Isso é uma confiança muito séria, né? Por outro lado, exatamente. Os parâmetros mudaram muito. Hoje em dia, você tem a produção industrial de leite. Hoje em dia, o leite da porca é mais caro do que o leite da vaca, porque ele é mais escasso. Quem tem leite de porca aí para vender? Então, diminui muito a nossa suspeita de que alguém pode vir a inteirar o leite com leite de porca.
E tem a vigilância sanitária. Nesse caso, a meu ver, e aí não são todos os judeus que vão concordar comigo, muitos são mais rigorosos nesse sentido, vão falar, não, eu não aceito e tal. Para mim, olha, você já tem uma verificação, você já tem um parâmetro de mercado, mexe no bolso das pessoas, a pessoa não vai botar. Mas às vezes ela vai botar, hoje em dia, com leite já também processado, também industrializado, onde já começa a ter coisas químicas colocadas e não sei o quê. Isso que eu também não sei se o negócio da caixinha não é lenda ou não é. E aí a gente vai entrar num outro ponto, só antes de passar, assim, que eu quero voltar, inclusive, lá para frente, que a gente chegou a falar antes do programa, sobre até que ponto a certificação judaica, rabínica, ela tem a preocupação do nosso bem-estar e de guardar a nossa vida, que é um mandamento bíblico também. Porque, eventualmente, o leite recebeu o selinho, mas a gente sabe que todos esses itens que foram colocados, mesmo químicos, não provém do porco, para usar ele como exemplo, coitado, ele é o bode expiatório. Não provém de nenhum animal que a gente não possa consumir. Então, beleza, todos eles são adequados, mas aquilo ali vai fazer bem? Né? Aquilo ali é saudável? Aquilo ali merece uma certificação? Ou então cabe a certificação entrar nesses meandros ou não, sabe? Uma questão já talvez de educação alimentar, né? Aí a gente tem que entrar num mérito que é em confiar, né? Até que ponto a gente tem que confiar em alguma coisa, né? Exatamente. Isso serve para qualquer coisa. Lógico, por exemplo, para você, um selo kasher tem uma confiabilidade alta, né? Claro. Para outra pessoa, de repente, um selo de comida vegana tem uma confiabilidade alta. Ou orgânica, ou halal para os muçulmanos. Exato. Sim. Então, é uma questão de confiabilidade. Então, quando a gente toma o leite da caixinha, a gente tem a confiança de que a gente está tomando leite. Né? A gente confia que aquilo lá está sendo fiscalizado por algum órgão especializado e que tem esse compromisso com a população, e etc. e tal. Então, a gente tem que confiar em alguma coisa. Exatamente. Né? Com relação ao leite, eu acho que é importante a gente falar que são adicionadas algumas coisas, mas dependendo da forma que ele é conservado, né? Que existem alguns métodos de conservação do leite, né? Tem a esterilização e a pasteurização. A pasteurização geralmente é daquele leite que a gente compra na padaria, que vem na geladeira, né? E a esterilização é aquele que a gente compra longa-vida, na caixinha. Esse esterilização, ele precisa de estabilizantes, né? Não conservantes, mas ele precisa de estabilizantes, porque ele passa por um processo térmico que ele altera muito a temperatura dele. Se você não utiliza esses estabilizantes, ele perde as características organolépticas dele. O que são essas características? As características que caracterizam aquele alimento. Sim. Né? Então, ele precisa desses estabilizantes para esse método de conservação do leite ser eficaz. Né? Então, sempre a indústria ela acaba colocando coisas para tornar um produto mais durável ou mais atrativo de paladar, né? Então, a indústria ela vai colocando essas coisas para tornar o produto mais atraente, mais viável, né? Então, a gente também não pode enxergar a indústria só como uma grande vilã da história, né? Sim. Porque ela coloca coisas para que os produtos possam ser mais acessíveis. Imagina se só existisse leite pasteurizado, que é aquele que ainda tem as bactérias, tal, que ele elimina parte das bactérias por um outro processo que não aumenta tanto a temperatura, né? Porque o da caixinha, por que ele dura tanto tempo? Porque ele mata todas as bactérias do leite. Ele mata. E parte delas são importantes, inclusive, são positivas ou não? Quando você abre vai entrar bactéria de todo questão jeito. Não, mas eu digo, não tem uma questão do intestino, do processo digestivo que... Não sei se tem a ver, mas o Yakult, os tais dos lactobacilos vivos... Sim, tem a ver, inclusive a produção de iogurte e tal. Mas quando você abre o leite entra em contato com a atmosfera, já vai entrar bactéria ali, entendeu? Naturalmente. Porque é um alimento e mas não é aquelas adoram. Naturais dele, né? Não é as naturais Sim. Mas se você deixar um leite longa-vida fora da geladeira, você vai ver que alguns dias ele vai azedar da mesma forma que um leite pasteurizado quando fica fora da geladeira. Sim. Né? Então, assim, a indústria ela acaba tendo esse papel e a gente tem que confiar, né? Quando a gente compra algum produto, você tem que confiar
no produtor, né? Não tem muito o que fazer, confiar nos órgãos que são responsáveis e etc. Perfeito, perfeito. A gente sempre busca assimilar isso tanto com a questão da preservação, mas eu penso que dentro da ideia judaica, sempre o estudo, sempre o conhecimento, ele anda junto. Assim, não por menos, modesta parte, somos conhecidos como o povo do livro, quer dizer, a gente precisa estudar, entendendo que isso é o que nos garante uma sobrevivência melhor, independente dos momentos. A maior parte da nossa história é composta de momentos mais difíceis. E é isso, e aí voltando um pouco para essa parte da verificação, né, da gente se assegurar, eu até te comentei antes, passei por uma história muito curiosa, onde o meu sogro, que é, entre outras coisas, é consultor ambiental, foi chamado num pequeno município para dar uma consultoria sobre um frigorífico que tinha um pedido de fechamento por parte do Ministério Público devido à falta de condições de higiene, de preservação. E ele teve a ideia de me chamar para fazer uma participação religiosa nessa consultoria, explicando para eles como funciona o processo judaico que a gente segue quase que de forma igual, mas com os mesmos parâmetros, há pelo menos 2000 anos, se não um pouco mais. Que parte, como a gente falou, desde quais animais a gente pode comer, depois como a gente vai abater, como a gente vai verificar a condição daquele animal que foi abatido, se ele realmente era saudável, e não só isso, a conservação, a dificuldade para que ele, né, não venha a ser contaminado de qualquer maneira e tal, armazenamento, isso é muito interessante. Assim, a gente estava falando, né, numa realidade onde a gente tem tanta tecnologia e modernidade, e citando um período muito anterior a isso, onde você não precisava necessariamente daquela tecnologia toda para entender, né, uma questão, de novo, educativa, a importância da gente estar conectado ao nosso alimento, da gente observar, por exemplo, que seja o mínimo observar. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Né? Não sei se é uma pergunta, mas é uma observação que eu achei interessante que me deu esse insight agora. Você falou que dentro do processo, né, vocês colocam sal, vocês salgam, né? A carne. A carne, né? A salga, ela é um método de conservação do alimento. Por quê? Porque alimentos que têm maior quantidade de água estão mais sujeitos à proliferação bacteriana. Certo? Então, quando você salga ou quando você açucara, né, algum alimento, você retira essa água por osmose, por processo de osmose, essa água sai. E por isso que sai o sangue também, porque o sangue ele tem muita água. E sai e a carne fica mais desidratada e ela tem uma durabilidade maior, né? Hoje, nós temos as câmeras frigoríficas, que elas acabam tendo esse papel de evitar a proliferação bacteriana sem necessariamente a alga, né? E aí, a pergunta que eu tenho para fazer para você é, dentro das regras, vocês consideram essas mudanças de processos tecnológicos ou continua sempre as mesmas regras? É uma ótima pergunta. Eu entendo que depende. Se a evolução tecnológica ela consegue suprimir as razões que nos levam, eventualmente, a precisar fazer uma verificação, aí talvez não precisa mais, a gente sim pode reconsiderar. E o meu exemplo para isso é o que eu falei do leite. Você tem uma câmera ali, está filmando todo o processo, precisa estar lá? Qual a diferença? Tipo, não, mas na hora que a câmera não está ligada... Mas assim, a gente olhando no Talmud, que é onde começa a formar o regramento através dos debates rabínicos, a gente vê que se de repente o não-judeu estava lá tirando o leite da vaca, e não tinha um judeu no ambiente, mas o judeu estava na outra sala, eventualmente, em qualquer momento, ele ia entrar. Isso já inibe, eventualmente, o não-judeu de fazer algo que para ele seria trivial, mas que para a gente é muito grave, que seria misturar com outro tipo de leite. Então, sim, nesse caso, eu acho que a tecnologia, ela sim pode mudar um pouco a nossa forma de proceder. Agora, quando vai envolver a confiabilidade e que não bastaria só a tecnologia, aí a gente precisa. O lance do sangue, interessante o que você falou, porque me trouxe uma outra perspectiva. Na parte judaica, a princípio, 100% o motivo do sal, de salgar a carne, é a extração do sangue.
Se isso vai causar depois uma desidratação da carne, vai matar a bactéria, isso aqui é um ganho a mais daquilo que eu aprendi, vamos dizer assim. Provavelmente... Mas a carne é lavada depois, o que não vai reidratá-la, né, obviamente. Né? Mas provavelmente, antigamente, quando as pessoas, elas podem ter quando trazido não tinham freezers. elas podem ter trazido essa ideia de tirar o sangue, deixar a carne mais pura, mas a consequência disso é a mesma coisa que a gente estava conversando, né, que às vezes a gente adota uma certa dieta por outros motivos, mas a consequência dessa dieta é uma dieta mais limpa, né, com relação a produtos industrializados. É uma dieta que evita contaminações, né? Sim. E tudo isso vai fazer bem para o nosso corpo, fisiologicamente falando, tanto quanto espiritualmente falando. Meu nome é Conrado. Sou consultor de inteligência da Broadfy. Imagino que você pode estar pensando: um canal de televisão só meu? Isso é muito grande para mim. Não. É exatamente o contrário. Quantas vezes a gente já não ouviu a mesma história? Empresas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, gastam e gastam e gastam nas redes sociais. E qual é o resultado? Nada. Zero. E por que não deu certo? Falta de estrutura. Com a Broadfy, o seu canal de streaming organiza todas as suas mídias em um único lugar. Isso vai te dar o poder de transformar os seus seguidores em telespectadores. Consegue enxergar a potência dessa mudança? É brutal! É uma revolução em todos os sentidos. E o mais importante, com a Broadfy, você não está sozinho. Nossa estrutura é completa, desde o planejamento estratégico até a exibição no seu canal. Agende agora uma demonstração. Aqui embaixo vou te mostrar tudo o que podemos fazer por você, por sua empresa ou associação. Muito bom. Aí você tocou num ponto legal que eu queria trazer, que eu acho que é um ponto talvez um pouco mais filosófico da nossa alimentação, da consciência da importância da alimentação dentro do judaísmo, onde a gente entende que precisamos nos alimentar do que for melhor, não melhor em termos de preço e tal, mas melhor em termos daquilo que nos foi orientado, ensinado já na Torá, já através dos sábios, e porque isso causa para a gente efeitos na nossa vida, material e espiritual também, e porque a gente precisa se alimentar para o corpo ter forças para a gente servir a Deus, e só para deixar claro, servir a Deus na perspectiva judaica é viver. Assim, primeira coisa, acima de tudo a gente tem que viver. E viver quer dizer ter saúde, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso bem-estar, cuidar de todas as esferas, né? A saúde também não se limita apenas à parte da alimentação, ainda que tudo certamente esteja muito conectado. Então, esse cuidado é para a gente usufruir, né? Estar melhor para viver. Que no fim das contas, a busca científica também tá nessa toada, ela também busca o que vai ser melhor através de todo esse conhecimento adquirido, acumulado, na prática, na vida da pessoa. E aí, como é que funciona, por exemplo, isso? Dizem que se eu comer muito doce, Deus nos livre, vou ter problemas de diabetes lá na frente, ou não estão lá na frente, enfim, trazendo aqui uma pergunta de uma forma genérica. Ou que se a pessoa come determinados alimentos, são mais propensos a causar essa doença ou aquela doença. Isso é algo que vai acontecer necessariamente mais para frente, ou tem coisas que a gente come que vão influenciar de imediato, né? Por exemplo, tem coisas de pré-treino e tal. Isso a gente acredita que é algo que joga a tua energia lá no alto e você vai treinar já mais. Mas assim, para o dia a dia, concentração, a pessoa tem dificuldade de concentração. Hoje em dia muitas pessoas têm dificuldade de concentração, muitas entendem que é por causa de TDAH, não vamos entrar no tema, mas será que isso está relacionado a alguma deficiência nutricional que poderia ser revertida apenas reeducando a sua alimentação? Ou não, a gente precisa de remédio, a gente precisa de suplemento, esse é o mundo que a gente vive.
Temos muitas coisas que acabam nos ajudando, mas tem outras coisas que não são suficientes. Então, como que fica isso na sua visão? Existe os dois pontos, né? Existe as consequências dos nossos hábitos a longo prazo. Eu sempre costumo falar que o nosso corpo hoje é a consequência dos nossos hábitos, das nossas escolhas, né? Na verdade, não só o nosso corpo, mas todo o nosso estado de vida, né, é consequência das nossas escolhas. Seja uma escolha financeira, seja uma escolha de atitude, seja uma escolha de... qualquer escolha, do que você vai comer. Só que o nosso corpo, fisiologicamente falando, ele é um retrato dos nossos hábitos alimentares, de atividade física, de meditação, de espiritualidade, né? O nosso corpo, ele é resultado disso, né? Então, nós estamos bem com nós mesmos por resultado do que a gente faz com o nosso corpo. Dentro da alimentação, né, a gente tem as consequências que são, vamos dizer assim, mais agravadas, né? Que é o caso dessas doenças que você citou, demência, alteração nos lipídios sanguíneos, ou seja, colesterol alto, ou placas de ateroma, né, que é quando começa a obstruir as artérias do coração, né, problemas que são decorrentes a maus hábitos a longo prazo. E nós temos pequenos sinais de hábitos ruins a curto prazo. Vou falar da atividade física que dá para falar de uma forma mais clara. Você não consegue subir 2 lances de escada, você mora no 2º andar do seu prédio e você nunca sobe de escada. E aí um dia acabou a luz e não tem gerador no seu prédio, você tem que subir ali a escada. Você chega morto, porque você nunca faz atividade física. Se você começar a fazer atividade física hoje, daqui a 2 meses, quando você for subir a escada, você vai conseguir subir com uma certa tranquilidade. Já percebe a diferença, Sim, né? Isso é curto prazo, né? Quando a gente fala longo prazo, são anos, né? Anos, porque são anos fazendo pequenas lesões no seu DNA, que vai fazer pequenas alterações, que aí vai trazer as doenças, né? Então são anos, e pode ser que você tenha essas lesões, mesmo tendo bons hábitos, por uma questão de hereditariedade também, né? Mas os bons hábitos, eles diminuem os riscos, isso é com certeza. Agora, quando a gente fala de nutrição, existem pequenos sinais que às vezes a gente atribui a certas rotinas do dia ou estresse, que às vezes são deficiências nutricionais, né? As vitaminas e minerais, elas são necessárias para as nossas reações metabólicas do corpo, né? Então, nós precisamos das vitaminas e minerais para a produção de energia, para a produção de neurotransmissores, né? Para que as nossas reações aconteçam de forma adequada. Se nós não consumimos as vitaminas e minerais na quantidade adequada, a gente vai ter uma queda e aí o nosso corpo ele é esperto. Ele Reações metabólicas. Mas ele vai usar principalmente porque é necessário para a sobrevivência, né? Isso, nosso corpo ele faz igual nós, né? Quando começa a faltar dinheiro, a gente começa a cortar. Para cá, para lá. Dá uma cortadinha naquilo que não é tão necessário, para de pedir pizza uma vez por semana, pede uma vez por mês, né? Começa a cortar. O nosso corpo faz a mesma coisa. Então, ele vai acabar utilizando esses nutrientes, as vitaminas e minerais principalmente, para o que é essencial para a nossa vida, para a manutenção da nossa vida. E aí, ele vai parar de utilizar tanto para a produção de energia, para a produção de neurotransmissores. E aí, o que acontece? Você começa a ficar cansado, você começa a ficar mais estressado. E isso pode ser reflexo de uma falta de vitaminas e minerais. Eu vou dar o exemplo do magnésio, que eu citei antes. O magnésio, ele é um mineral necessário para a produção de serotonina, que eu acho que todo mundo conhece, que é aquele neurotransmissor que dá a sensação de prazer, né? É o magnésio, a vitamina B6, né? E um aminoácido chamado triptofano. Esses 3 são fundamentais para a produção da serotonina. Se você está com deficiência de algum desses 3, você vai produzir menos serotonina. E aí você vai ter menos sensação de prazer, porque você vai ter menos do neurotransmissor que dá a sensação de prazer.
né? Então, às vezes, somente o ajuste alimentar, você já sente uma diferença fisiológica. Puxa vida. Dentro dos meus acompanhamentos, né, eu costumo fazer um retorno a cada 15 dias, porque eu acho que é um período que a pessoa consegue já ver alguma melhora e consegue adquirir um compromisso para não abandonar, né? Porque às vezes a pessoa, se ela tem um acompanhamento muito longo, às vezes ela desiste, porque toda mudança é difícil, né? Toda mudança é difícil. Mudança de hábitos é mais difícil ainda. Mudança alimentar, então, que envolve mudança de rotina. Então, assim, eu falo, 15 dias depois eu já pergunto, e aí, o que você está vendo de resultado? Eu falo que não são só os resultados objetivos, sei lá, o peso na balança ou a quantidade de gordura no seu corpo. Não, existem também os resultados subjetivos, que é como a pessoa se sente. Às vezes a pessoa ela já está se sentindo mais disposta, sentiu que está com menos inchaço, já começou a perceber diferença no seu corpo. As percepções são muito importantes, né? As percepções são muito importantes. E isso tem tanto uma questão psicológica, da pessoa se sentir capaz de conseguir fazer essa mudança, quanto as questões fisiológicas, que automaticamente fazendo essas mudanças, ela já vai estar colocando mais nutrientes para dentro do corpo dela e as reações vão estar funcionando melhores. Legal. É muito interessante. Então, tudo isso que a gente chama, acho, de forma genérica de educação alimentar, também está relacionado a uma consciência muito grande, né? E que quanto mais a gente consegue ter essa consciência, mais talvez a gente esteja favorecendo diretamente nosso corpo e a vida. E acho que, assim, os mandamentos judaicos, né, alimentares, eles têm justamente como propósito nos conduzir nesse caminho. Então a gente falou, por exemplo, só sobre o exemplo da carne, do abater, do pesquisar, né? Mas ela também tem um elemento emocional. Muitas vezes fala assim, a pessoa tá deprimida, não tem fome, ou não consegue comer. Pode ser, e às vezes o contrário, às vezes porque está faltando tal coisa, isso já leva a pessoa a uma predisposição a estar deprimida, agoniada, ou até mesmo se sentindo sem forças para fazer as coisas. Então, no fim das contas, é quase que um ecossistema, dá para dizer. É um ciclo meio que vicioso, né? A pessoa, ela come mal, tem uma queda de nutrientes, aí ela se sente mal por isso, aí ela, como ela está se sentindo mal, ela come mal, e aí ela tem deficiência de nutrientes, e aí ela se sente mal. Porque, como eu te falei, a gente tem regras alimentares que são... que tem um cunho social mais forte. E uma delas, por exemplo, é a pessoa planta, vamos dizer, na terra de Israel. São mandamentos que só são obrigatórios na terra de Israel, curiosamente. A pessoa planta o primeiro fruto da árvore dela, e não só isso, até 3 anos ela não deve colher nada, depois os primeiros frutos ela teria que levar para o templo, enfim, hoje tem uma maneira de se proceder com isso. E isso acabou se tornando também na modernidade, não sei muito bem como era na antiguidade, mas imagino que não tão diferente, um certificado. Também é kasher. Então, assim, se por um lado hoje aqui no Brasil eu estou com fome e eu estou no meio de uma cidade que não tem judeus e não tem alimentos kasher, a primeira coisa que eu posso comprar sem me preocupar para comer é fruta. Posso comprar uma fruta sem problemas. Se a gente for falar de legumes, aí talvez já entre um pouco mais uma questão de verificação necessária, que eu queria também trazer esse ponto depois contigo. Mas a fruta ela é permitida. Agora, se eu estou em Israel, ou se eu vou comprar aqui no Brasil, uma tâmara está escrito veio de Israel, eu preciso, pela lei judaica, me certificar que aquela tâmara, se ela foi fabricada por um judeu, plantada e cultivada por um judeu, ele tem que ter tirado o dízimo da fruta, do plantio, porque senão aquilo é impróprio para o nosso consumo. Aí não é que eu acho que vá fazer mal para pessoas, no geral, comerem, mas para o judeu, uma vez que a gente tem uma abordagem que também é um ecossistema fechado, ou um ciclo fechado, talvez não nos faça mal fisicamente, mas espiritualmente, talvez nos faça mal, enfim. De alguma maneira representa também um desprezo a um mandamento divino bíblico. Eu citei para você antes o exemplo do vinho também, né? O vinho, ele deveria ser kasher, ele provém da uva, da fermentação da uva. O que poderia não ser kasher?
E ele é um dos alimentos, se eu pudesse colocar numa escala dos mais proibidos, se não o mais proibido da gente consumir sem que haja ali uma certificação. Porque os nossos sábios categorizaram que a partir do momento que o vinho como bebida nobre era o elemento central de muitos rituais pagãos no passado, deveria haver um distanciamento do nosso povo para com essa cultura alimentar, onde o vinho tinha esse papel, justamente para que a gente não viesse a misturar os valores humanos, morais de cada sociedade. E aqui não querendo nos colocar como melhores, mas o que nos diferencia, biblicamente falando, daqueles povos, é, por exemplo, sacrifícios humanos, que a gente nunca aceitou e Deus sempre deixou claro, apesar do teste de Abraão, de sacrifique seu filho, mas Deus não deixa ele fazer, ele levou ele até lá, e como uma prova de que ele estava tão entregue, mas que ele realmente ainda precisava entender que não, Deus não vai te mandar acabar com uma vida. Pelo contrário, o objetivo, como eu mencionei antes, é a vida em si. Então o vinho ele aparece como elemento mais proibido, onde quando Deus nos livre, eu consumir um vinho que não é kasher, diferente da água, que eu não preciso ver a procedência a princípio, se eu tomar um vinho não kasher, eu não estou incorrendo na proibição alimentícia do mandamento do kasher. Estou incorrendo no mandamento da idolatria. Ele tem uma categoria diferente, que é semelhante para nós, como se eu fosse lá no passado, no paganismo, pegasse aquela estátua e sacrificasse um ser humano para essa estátua. Tão grave que se tornou para nós. E hoje a gente vive, por exemplo... Existem outros alimentos que entram nessa categoria? Não, a princípio não tão grave assim. Existem outros alimentos que entram pelo mesmo motivo, mas não com a mesma rigidez, entende? Bebidas alcoólicas. Existe alguma bebida alcoólica que entra dentro do kasher? Que teria problemas, vamos dizer assim, dentro do regramento kasher seriam só as derivadas de uva, as que tiverem alguma coisa de uva na sua composição, até mesmo a Fanta uva, que eu não sei se tem uva mesmo, se é tudo artificial, mas enfim, por ter, a gente já se abstém. Por exemplo, refrigerantes, a princípio a gente sabe que todos eles são kasher, o que vai nos levar a uma outra pergunta, mas a gente sabe também que o de uva não é. Quando lançou um Guaraná lá, não sei, 20 anos atrás, ou um pouco mais, rolou rumores de que havia um componente, um ingrediente que não era permitido. Então o Guaraná só podia ser de tal marca, da tradicional, e não da outra marca nova que tinha surgido. Então a gente samba um pouquinho dentro dessa música, vamos dizer assim. E a gente tem diferentes segmentos também, como eu estava falando, das restrições alimentares. Então, a básica é essa coisa do kasher, da gente preparar. Como eu falei, se a gente vai comer um alface, para comer um alface dentro do regramento de kashrut, de kasher, a gente precisa não apenas lavar muito bem o alface, mas, se possível, verificar cada uma das folhas. E não a olho nu, que eu já fiz o teste quando eu trabalhava com isso. Você pega, olha a olho nu contra a luz, às vezes você não vê nada. E aí existe uma bandejinha com uma luz fluorescente debaixo, você põe água e você coloca a alface ali, aí você vê que tem um pontinho, e aí você pega uma lupa e vê que aquilo é um inseto. A gente chama de tolaim em hebraico. Quer dizer, a gente tem que verificar a alface, a gente tem que verificar a berinjela. Eu, quando tinha em torno de 15 anos, eu era o supervisor do colégio que eu estudei aqui em Cotia, que é um semi-internato de estudos religiosos judaicos. E eu acabei me tornando ali, nos tempos livres do estudo, o supervisor. E para mim era muito louco, porque eu nem gostava de berinjela, mas eu abria ela e de repente os bichos estavam vivos, ali umas lagartinhas e tal. E eu achava isso muito curioso, como que as pessoas comem isso? Eu que não gostava, né, já tinha preconceito, como que as pessoas comem isso? Mas comem porque eu estou aqui verificando e vou tirar todas as lagartas, não pode sobrar nenhuma. A verificação tem que ser feita realmente com muita concentração. O que eu fiz? Peguei uma lagartinha dessas viva e levei para os meus colegas verem. Falei, ó galera, ó por que a gente tem que fazer a verificação, vocês querem comer uma lagarta? Não só que é proibido pelo judaísmo a gente comer qualquer animal que não esteja nos critérios da lei bíblica, mas é um inseto e na nossa cultura, pelo menos aqui, a gente não está acostumado a comer insetos, então você não quer comer isso. A importância é de verificar.
A importância da gente não comer mecanicamente, que é outra coisa gravíssima, né? Eu já ouvi falar de métodos de dieta, de regime e tal, essas coisas de buscar redução de peso, onde o médico que desenvolveu ali, ele fala sobre a compulsão. Ah, vou sentar para assistir um filme, um Netflix. O que eu vou beliscar, né? Não, tem que ter uma pipoquinha, tem que ter alguma coisinha ali. E o que isso acaba causando? Que a gente come mecanicamente, a gente não está comendo para se alimentar. Isso é uma coisa interessante que você trouxe, porque você está trazendo que o kasher, ele não só é sobre o que come, mas como come. Seria a consciência, talvez, alimentar. E como come é um negócio que eu falo muito, porque muitas vezes a gente come até coisas boas, só que o como acaba mudando a sua percepção. E aí entra mais uma questão, talvez, de controle de peso e de até um comportamento alimentar. Mais uma questão de aonde a comida está para você. Né? E isso pega para a maioria das pessoas. Sim. A comida está onde? A comida está num lugar de compensação? A comida está num lugar de conforto? Sim. Né? A comida está num lugar de nutrição? A maioria das vezes a comida não está só em um lugar de nutrição. Quando é que você come para se nutrir e quando é que você come por outro motivo? Né? Perfeito. Questionamento importante esse. E assim, é esse o pulo do gato, sabe? Você olhar realmente quando que você está comendo para se alimentar e quando você está comendo para se nutrir. E aí entra o que você falou, que é o mindful eating, né? Que já é uma forma de se alimentar já bastante estudada. Legal. Né? Que entra na questão do mindful, que é a atenção plena. E o mindful eating é comer com atenção plena. Que legal isso. Então é você direcionar a sua atenção para o ato de comer. Para você comer sentindo o prazer que aquela comida te dá, sentindo os nutrientes que elas vão te oferecer e o impacto que ela vai ter sobre você. Tanto sobre o fisiológico quanto sobre o psicológico. Que interessante isso. Que interessante. Faz parte, de novo, da educação e da consciência alimentar, né? E mesmo com tudo isso no judaísmo, com tantos rigores, a gente nem vai ter tempo para falar tudo isso hoje, mas já te convido para voltar mais vezes a gente continuar essa conversa. Mas veja que interessante, mesmo com tantos rigores, com todo esse ambiente que nos conduz a uma consciência maior em relação aos nossos alimentos, ainda assim a gente vê várias pessoas que na sua aparência são observantes da religião, e que também na sua aparência a gente vê que não tem uma consciência plena alimentar. Não julgando aqui, mas falando realmente da ação e consequência natural. Por exemplo, se eu posso comer uma porçãozinha de arroz, 2 filezinhos de carne e um pouquinho de brócolis, isso seria o suficiente? Por que eu preciso repetir? Eu já vou repetir por uma questão de que estava uma delícia, aquele tempero me deixou com mais água na boca, eu vou repetir. Já não é para se nutrir. Aí entra na questão do prazer. Qual é o papel da comida? E aí, quando você estava falando isso, eu lembrei de um meme da internet, uma piadinha que eu acho que tem que entrar aqui, que em todas as nossas festas judaicas a gente tem algumas características comuns. Em todas tentaram nos destruir, em todas Deus veio ao nosso auxílio e nós vencemos, e em todas vamos comer para comemorar. Então, assim, a comida se torna um objeto de comemoração. E maravilhoso, o que não significa que a gente tenha que escorregar e acabar comendo o mundo, ou pegando um pouquinho de cada doce, ou repetindo 2, 3 vezes, se já comeu o doce, vai repetir o doce, repete a comida, se você acha que ainda... Né? Mas é isso, acaba sendo muito por prazer. E aí eu queria só trazer um último ponto hoje, que é o dilema ético. A gente falou todos esses mandamentos, toda essa consciência, no fim das contas, o objetivo é que a gente possa ter uma relação melhor com o alimento e isso refletir diretamente na nossa qualidade de vida. E aí a gente vê, por exemplo, refrigerantes que hoje sabidamente não são saudáveis, pelo contrário, acredita-se muito que são nocivos à saúde. E aí a gente vê que eles são kasher, que eles recebem a certificação. E aí eu fui atrás, comentei contigo esse assunto, fui atrás de conversar com um amigo meu
muito querido, que é um supervisor de alimentos, chamado Davi Carlesi, um cara maravilhoso. E na nossa conversa, chegamos em algumas conclusões interessantes, porque vamos resumir aqui, bem, desculpa a minha ignorância, mas vamos resumir todo o problema do refrigerante ao açúcar em excesso. Não é só isso, mas acredito que talvez seja o problema do refrigerante. Açúcar e aditivos, pronto. Sim, mas assim, só para o exemplo, vamos falar do açúcar em excesso. Talvez comer um pouquinho de açúcar não seja prejudicial. Como inclusive aquela diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Assim, nada em excesso é saudável a princípio. Não sei se o açúcar não é uma exceção para isso, que mesmo um pouquinho já não é. Não sei, não quero nem ser preconceituoso. Eu, na minha vida, estou tentando banir o açúcar, mas eu sou muito formiguinha, sou Coca-Cola, traí, por isso Aí que tá. Você lembra que eu falei para você que a partir do momento em que a gente engole, já não é mais Já alimento, é exato. nutriente? O que ele é o açúcar? Ele é um carboidrato de rápida absorção. Você pode ter carboidratos de rápida absorção em vários lugares. Num pão branco, por exemplo. O pão branco ele é um carboidrato de rápida absorção, tanto quanto o açúcar. A única diferença é que o açúcar, em 100 gramas de açúcar, nós vamos ter 96 gramas de carboidrato. 100 gramas de pão, que dá mais ou menos um pão e meio, ele tem por volta aí de 70 gramas de carboidrato, que é 30 gramas a menos, que é um abismo, né? Mas, independente disso, é carboidrato de rápida absorção. Perfeito. E aí a gente precisa pensar, quando que o nosso corpo precisa de carboidrato de rápida absorção? Quando nós praticamos atividade física. Excetuando essa condição, os carboidratos de rápida absorção, eles vão dar alterações hormonais. E isso, repetidamente, a longo prazo, pode dar algum tipo de alteração metabólica com alguma doença, com consequência de alguma doença. É aquilo que a gente conversou sobre o tempo seguindo, fazendo maus hábitos. Exato, né? exato. Então, assim, o nosso corpo, ele dá conta do recado uma vez ou outra. E aí você tem que achar o seu equilíbrio. Sim. Você precisa disso para sentir aquele prazer? O quanto você precisa? O quanto Exato. você quer Mais uma se vez, não é uma privar questão e o apenas quanto de você... regra, e sim de Exato. consciência e de educação. E acho que essa foi a conclusão que a gente chegou na conversa, de que a lei judaica alimentícia, ela está aí para regrar, mas ela pressupõe também a importância da educação alimentar, da consciência, desse mindful eating, é isso? Que é realmente a gente ter uma atenção grande naquilo que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, e assim a gente ter certeza que está cuidando dele da melhor maneira. Nath, muito obrigado, que legal nossa conversa, acho que assim dá para continuar mais umas 3 horas fácil, sem precisar pensar muito, então já aproveito para te convidar. Acho que seu contato também, se alguém quiser te procurar nas redes, né, a gente coloca para aparecer na tela. E se você quiser deixar algum recado também de fechamento, fica à vontade. Eu agradeço a participação aqui, para mim foi muito engrandecedor participar desse momento, trazer alguns questionamentos que para mim eu nem sabia que eu iria ter, que eu achei interessantíssimo. E quando você precisar e quiser fazer uma nova conversa, estou à disposição, tá? Estamos aí com a conexão judaica feita. Shalom. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.